Então vamos lá, né? Boa noite a todos, né? Aos presentes e aqueles que vão assistir a aula de forma telepresencial, à distância, né? Na gravação. Então, olha só, o que nós falamos no primeiro módulo? A primeira aula, né? De terça-feira. No primeiro módulo, não. No primeiro módulo. No primeiro módulo nós trabalhamos o método, né? O método é o caminho que se busca atingir o conhecimento, né? Quando eu falo assim, quando as pessoas falam, isso tem método, né? Elas não sabem o que elas estão falando, ou sabem, né? Quando eu falo que isso tem método, isso tem um planejamento científico, né? Porque a metodologia científica me diz que eu emprego uma técnica, né? Eu emprego uma técnica para se atingir o conhecimento. Mas quando a pessoa diz, isso tem método, na verdade ela está falando da argumentação. Esta argumentação é uma argumentação científica, uma argumentação lógica científica, né? Que envolve método de argumentar, método dialético, método estrutural, método hipotético dedutivo. E qual é o objetivo da argumentação? Qual é o objetivo do argumento? O que é o argumento? Argumento, tema da aula de hoje, né? Tema da aula de hoje é argumento. Então, o argumento é o procedimento que se utiliza para tornar a tese aceitável. Eu vou repetir: argumento é o procedimento que se utiliza para tornar a tese aceitável. Como eu torno a tese aceitável? Como eu faço para com que o ouvinte aceite a minha tese? Através de um argumento, né? Sem coerção, sem força, né? Sem ter que escravizar, né? Sem ter que mandar, sem ter que gritar, eu perco a razão quando eu parto para a violência. Eu perco a razão quando eu parto para a agressão, para a coerção, para a imposição, porque a partir daí ninguém sequer quer ouvir quais são os meus argumentos. Então, para que serve o argumento? Para o convencimento, né? É um procedimento, ou seja, através de um proceder, que é um agir, se utiliza, né, o argumento para tornar a tese aceitável. Como que eu torno a tese aceitável? Argumentos e provas motivam o meu convencimento, né? Levam à persuasão, levam a persuadir. Então, o argumento leva a persuadir. Então, olha só, essa questão do argumento tem muito a ver com o que nós falamos na aula, nas aulas anteriores. Tem a ver, por exemplo, com essa questão de texto estruturado, né? Então, eu pego aqui, né, e falo texto científico, né? Científico estruturado. Por que estruturado? Porque existe uma estrutura que é o método. É o método. Esse é o método. Essa questão da ciência é o conhecer ou conhecimento. Conhecimento, né? E o texto, quando eu falo de texto, na verdade é a minha produção científica, que pode ser um artigo, uma tese de mestrado, um doutorado, pós-doutorado, uma tese de conclusão de curso, né? O TCC, né? Tese de término de curso, né? Então, quando eu falo de texto, eu me refiro ao artigo. Foi a aula de terça-feira. E aí o que acontece? Nessa aula de terça-feira, nós falamos que esse texto estruturado, ele precisa de um título delimitado, né? Por que um título delimitado? Porque quanto maior o título, maior, né, vai ser, mais argumentos eu terei que utilizar para que fique o meu texto completo, né? Para que o meu texto ele seja, ele tenha uma perfeição nos seus argumentos, né? Eu não posso falar de entorpecentes e deixar um entorpecente de fora. Eu tenho que falar de todos. Agora, se eu falo somente da maconha, aí eu delimito somente para a maconha. Agora, se eu falo cannabis sativa ou canabidiol, aí eu delimito para o canabidiol. Aí eu sei que o canabidiol não é para fins recreativos, é para fins medicinais. Então, minha tese está delimitada, né, em um entorpecente para fins medicinais, que aí eu digo que nem é um entorpecente. Eu digo que é uma substância química, né, derivada de uma planta, que aí vai ser utilizada com fins medicinais. Então, essa é a delimitação. Número 2, a introdução ou episodial, né? É aqui que eu faço a pergunta que eu quero responder para a sociedade. Eu digo,
Sociedade, né? O que vocês querem saber? Nós vamos aprovar o uso, não vamos aprovar, nós vamos fazer, nós não vamos fazer? É aqui que vem a pergunta e é aqui que vem o método. Eu digo que farei este trabalho científico pelo método hipotético dedutivo. E aí eu venho e crio várias hipóteses na narrativa. Por que eu estou repetindo isso? Porque é na narrativa que eu tenho os argumentos, que é o tema da aula de hoje. E como é que funciona a questão dos argumentos? O argumento é aquele que quer convencer. O argumento é aquele que convence, sem coerção, sem uso da força, eu convenço através do argumento. Então, olha só. O redator de textos, o redator de artigos, aquele que faz o artigo, que faz o texto, né? Parte da elaboração desse trabalho, né? Vem afirmando o quê? Vem afirmando que através dos argumentos, quais são os argumentos? Aí tem os argumentos da aula passada, né? Então vamos falar dos tipos de argumento. Primeiro argumento, só os títulos, né, que nós já falamos, só repetindo, né? Tudo isso entra na narrativa. Primeiro argumento, argumento por exclusão. Eu pego várias teses, né, e coloco as teses e vou excluindo as teses até chegar na tese que me levará ao conhecimento, que me levará à realidade. O que é pesquisa? Nós falamos no primeiro módulo, né? Pesquisar é o agir em busca de uma realidade, em busca de um conhecimento, em busca do conhecer. É a pesquisa. Eu pesquiso, né, e chego a uma realidade e descubro uma realidade, né? E se eu utilizar um método, o método que é a busca do conhecimento, é o caminho do conhecimento. Então, o tipo de argumento por exclusão, no caso, por exemplo, da menina que desapareceu, que nós comentamos também ontem aqui, né? Por exclusão, eu excluí a mata, porque foi feito buscas na mata e não localizamos ela, né? Por exclusão, excluiu-se o rio, porque foi feito uma varredura no rio e não se localizou ela. E pelo tempo já poderia ter fragmentos boiando, né? Porque o corpo boia depois de um tempo. Por exclusão, foi feita uma varredura nas vizinhanças e etc e tal, por exclusão. E na investigação, viu a pessoa andando na bicicleta pelas câmeras, localizaram e ele entregou, estava enterrada. Olha só, por exclusão, não ia realmente achar nos lugares que nós havíamos que poderia estar por exclusão. Então, um tipo de argumento por exclusão, né? É uma ideia, mas, né? Isso nós já falamos aqui, né? Então, é um tipo de argumento que eu posso colocar no meu artigo. Número 2, argumento do absurdo. Número 3, o argumento de autoridade. Número 4, o ad hominem, que eu não devo utilizar. Número 5, por analogia. Número 6, a fortiori ou força maior, né? Tudo isso é uma repetição daquilo que já foi falado na aula de argumentos, né? Chamado raciocínio e argumentos. Lembrando que o raciocínio é um cálculo, né? E o argumento é o cálculo, a forma de pensar do ser humano, e utilizando argumentos para a persuasão, para o convencimento, né? E aí dedicamos uma aula todinha ontem sobre 8 características da falácia da argumentação. Por quê? Porque a falácia é muito utilizada e a falácia não deve ser utilizada. Mas eu devo conhecer o argumento falacioso para combater e derrubar, refutar os argumentos falaciosos da parte contrária, né? Então nós falamos disso. E aí, dentro da argumentação, está aí trabalhando esse conceito, que é um procedimento, que é o proceder, que é o agir, né, tema da aula de hoje, que se utiliza para tornar a tese aceitável, argumentos e provas que motivam. Mas olha só, tem que ter uma lógica? Tem que ter uma lógica. Tem que ter um argumento? Tem que ter um argumento. Onde entra o argumento aqui no meu artigo científico? Na narrativa. Só que logo em seguida eu tenho que fazer as evidências que ressoam das provas, das narrativas. A evidência tem que estar em acordo com a narrativa tem que estar em acordo com a evidência, porque a narrativa sem provas é uma mera narrativa. Argumentar e nada provar é o mesmo que nada argumentar. Então, por mais lógico, por mais sensato, por mais irrefutável que pareça a minha narrativa, sem evidências, sem provas, ela vira uma mera narrativa. E ao final, número 5, a síntese de tudo que é falado de acordo com o título, com a episodial introdutória,
com a narrativa, que são os argumentos. Aqui nesses argumentos eu vou escolher um dos argumentos falados na aula anterior, um dos 5 argumentos falados na aula anterior. Argumento de autoridade, argumento de força maior, argumento de exclusão. Vou utilizar um desses argumentos para convencer e vou provar, com evidências ou provas. E no final eu faço uma síntese do resumo da narrativa com as provas, dizendo: é isso, é assim que funciona. E aí tentar convencer o meu interlocutor, o meu autor, né? Então, resumindo, onde fica o argumento? Na narrativa. Argumento com provas. Confirma, confirmou a minha tese? Ok, tese favorável, tese aceita, né? Não confirmou a tese, ou a hipótese, não confirmou a hipótese, não virou tese. Confirmou a hipótese, virou uma tese. Então a questão é essa: dentro da narrativa eu levanto várias questões, várias hipóteses. Dentro da episodial eu coloco a questão que a sociedade quer saber. É aqui, na episodial introdutória. Eu faço as perguntas, as hipóteses. Quais são as hipóteses legais? É aqui na introdução episodial. As hipóteses é aqui. Importante isso, bom anotar isso aqui. Na introdução episodial são as hipóteses. O que é hipótese? As perguntas a serem respondidas. Na narrativa ou na argumentação, eu vou argumentar sobre as hipóteses. Com a evidência, eu provo que a hipótese está correta e na síntese eu falo. Narrativa aprovada, o aprovado o argumento, a hipótese. Agora nós temos uma tese e aí se resolve a questão através do trabalho científico dessa forma. Então a argumentação é isso, né? E aí eu posso, por exemplo, num método hipotético dedutivo, colocar várias hipóteses. Olha, na narrativa, então vamos argumentar. Eu tenho a hipótese de que o uso medicinal do canabidiol, né, é possível em nossa sociedade, pode ser controlado por um órgão de saúde sanitário, ou pode não ser controlado por um órgão de saúde sanitário, pode ser controlado direto pela polícia, por exemplo, né? Pode ser controlado direto por um órgão do governo criado exclusivamente para esse controle. Aí vem as questões dentro da introdução, da episodial, ou as perguntas dentro das hipóteses, já que eu utilizo o método hipotético dedutivo. Se eu utilizo o método hipotético dedutivo, eu faço a seguinte pergunta: esse órgão que vai controlar e vai liberar o canabidiol, ele vai liberar só o canabidiol? Da onde que vai vir o canabidiol? Vai vir da maconha. A maconha é uma planta. Vamos plantar? Essa é a pergunta. Uma pergunta que tem que ser respondida no trabalho. Vai plantar? Podemos plantar? Não podemos plantar? E o Código Penal que fala sobre isso? Por enquanto nada. Mas a legislação especial 11.343 de 2006, a legislação de entorpecentes, fala que é proibido o plantio, o plantio ou a fabricação de substância entorpecente, né? O artigo 33 fala do tráfico, 35 da associação, salvo engano é o 40, né, que fala sobre essa proibição de fabricar aí o entorpecente. Ah, mas aí não é fabricação, é plantio. Eu planto, não é fabricação, não, mas o significado por analogia é o mesmo, né? Que mais? Então, nestes argumentos da hipótese dedutiva, né? A dedução, olha só. Na dedução, então eu levanto as perguntas aqui, né? Levanto as perguntas aqui e respondo na argumentação, na narrativa. Eu faço aqui pelo método hipotético dedutivo, eu levanto várias teses. 1, 2, 3, 4, eu tenho que responder todas elas, né? Vai plantar, vai fiscalizar, vou poder usar, não vou poder usar. Na síntese eu respondo tudo isso, né? Em síntese podemos ver que sim, é possível o plantio da substância entorpecente, né? Reservada com o controle do Exército, com o controle da Polícia Federal, com o controle da Polícia, né? Aí tem que ter... Vocês entendem? É complicado isso, né? Como é que está sendo liberado no Brasil? Olha que interessante. Não está sendo liberado. Está sendo liberado para o uso medicinal, mas ao mesmo tempo não é liberado o plantio, não é liberado a venda,
não é liberado, e se pegar na cadeia de tráfico e toda essa problemática envolvendo essa questão, né? Então, como liberar? Aí não libera, aí está sendo feita a importação da substância química, só do extrato, né? Está sendo feito por enquanto assim, mas eu posso colocar isso no meu artigo por enquanto, mas eu posso modificar essa questão. Se na hipótese tem que colocar as perguntas e na narrativa também, na narrativa não seria só para responder as perguntas da... Boa pergunta. São 5 sistemas, né? São 5 estruturas, tipo, limitado. Aqui é só uma apresentação. Introdução e tutorial é só uma apresentação. A pergunta da introdução seria assim, ó, né? Prezado ouvinte, prezado leitor, ou eu vou assim, né? Vimos neste trabalho científico, né, apresentar questões relacionadas ao uso do canabidiol. Ponto. Né? Utilizaremos um método dialético para responder a seguinte equação: como fazer uso do canabidiol no nosso país, no Brasil? Ponto. Entendeu? Indiquei o método, fiz uma pergunta de como fazer o uso. Na narrativa eu venho argumentando, e aí eu coloco todas as teses favoráveis, todas as teses contra, já que é um método dialético, e no final eu respondo todas as perguntas. Fica tranquilo, né? Podia fazer uma comparação também, no caso, aí, tipo, vamos botar, né, a maconha, né, tá falando da liberação da maconha aí, né, no caso. Sim. Com o uso da cachaça, na realidade, a Boa. fazer uma comparação. Aí eu argumento por analogia. Por analogia, podemos dizer que a utilização, o uso recreativo da maconha traz como consequências o uso recreativo do álcool, né? Na bebida alcoólica. Mas eles têm efeitos nocivos, né? No caso. Como eu modo de ver, a maconha ela não é um entorpecente tão devastador igual os outros entorpecentes, que é igual a cocaína. O pessoal que usa e o pessoal da justiça fala a mesma coisa que você está falando aí, que não é tão devastador, mas eles dizem. Não é devastador, na realidade eles têm muito. Mas eles falam que é a porta de entrada para outras drogas. É esse que é o problema, né? Não é só esses aí, mas eu acho que, tipo assim, ao meu ver, não estou falando no geral. Não é tranquilo, entendi. Eu acho que a maconha não tem nenhum efeito assim, que poderia causar mais do que o cigarro, por exemplo. Poderia causar um efeito mais do que o cigarro, tipo câncer, esse negócio. A diferença de cigarro para maconha é que o cigarro, ele, embora seja muito pior, muito mais devastador, muito mais destrutivo para o pulmão, etc e tal, a diferença é que o que é proibido não é se destruir. Se destruir pode. Não pode? Pode. Você pode fumar cigarro, você pode. O que não pode é se entorpecer, perder a consciência, aí você vai cometer Eu acho que ela não leva essa perda de consciência. Entende? É isso que envolve a lei de entorpecentes. Aquilo que entorpece, né, a ratulese, a razão da lei existir é isso, aquilo que entorpece, aquilo que leva. Então está se discutindo muito agora essas drogas sintéticas novas aí, né? Que foi criado, olha que interessante, a droga foi criada para passar desapercebida nos detectores, para passar pelos cães, para passar pela fiscalização. Então é uma química que aí foi passado, que aí ela vem e ela entra onde? Ela entra no papel, borrifada no papel, borrifada na maconha, borrifada no cigarro comum, no cigarro comum, que mais? Borrifada no tecido, né? E aí deu o nome de K2, K4, K6 e K9. Eu não lembro quais as diferenças não, mas a K2 seria, parece que borrifado no cigarro, né? K4, mas não, a K2 parece que seria o líquido puro, K9 seria borrifado no cigarro, 4 seria no papel, então tem essas diferenças aí, né? Então, mas é uma droga que vai anexada em um outro material que não é entorpecente, é para driblar a fiscalização. Então seria isso. Então, o que pega aí? O entorpecente. Aí vem um detalhe mais importante: o K9 não está na lista do CISNAD. K9, K4, 6, 8, 2, 4, sei lá os nomes que eles dão, não está na lista do CISNAD.
significa que a droga não é proibida. Só é proibida que está na lista do CISNAD. É lógico que eles devem estar incluindo essa droga agora, mas ouvi dizer que eles não sabem a origem, eles não sabem ainda a composição, então não deu para incluir. Então, se eu utilizar esse tipo de droga, não é crime, e se eu vender também não é crime, porque ainda não está na lista. Me parece que é isso. Eu posso estar enganado, mas eu tenho certeza que eu não estou. Toda droga nova, ela é nova e ela vem com esse propósito, driblar a fiscalização e ser comercializada. Se prender a pessoa, tem que soltar, porque não está na lista do CISNAD. Não é considerado entorpecente, como a maconha, a cocaína e como outros tipos de droga né? Então, o que acontece? Dentro da minha argumentação, eu também vou colocar essas questões, né? Mas eu não estou defendendo isso, porque eu não estou defendendo entorpecente, estou fazendo só um comparativo, né? Pelo contrário, o canabidiol para uso medicinal não é recreativo, não é entorpecente. Aí eu falo, não é entorpecente, e uso isso como argumento e faço analogia, né, com essa questão do K9, que embora seja destrutivo e tudo, mas não está na lista. E o canabidiol está na lista? Não está como o canabidiol, está como maconha, como THC, como uma maconha modificada, como skunk, mas não como essa droga K que chegou nova aí, né? O pessoal chama de droga zumbi, né? Posso fazer uma analogia a isso e utilizar no meu trabalho. É um argumento bom? Não é, mas convence, né? E não é falacioso, é um argumento verídico, verdadeiro, né? É um argumento de força maior. Se eu posso mais, por que eu não posso menos? Se está liberado as substâncias K, ainda não são incluídas no CISNAD, por que eu não posso utilizar uma substância que é para uso medicinal? Esse é o argumento, né? Argumento de força maior. Tranquilo? Então, olha só. Então, tendo em vista isso, é o tema da aula de hoje, né? Falamos do texto estruturado, falamos de tipos de argumento na aula passada, falamos na aula retrasada de argumentos, falamos do argumento que não devo utilizar, que é a falácia da aula passada, e hoje, para fechar aí a semana aí, né, nossa quarta aulinha, para fechar o módulo, é sobre argumentação. Então o argumento ele vai dentro ali da narrativa, e ele é provado com evidência. E para fechar, né, argumentar e nada provar, ou seja, nada evidenciar, é o mesmo que nada argumentar. Então, se eu faço uma narrativa e não demonstro, não aponto, não mostro, não indico, não evidencio através de evidências, através de provas, eu perco a minha argumentação. Professor, mas como que eu faço isso? Eu junto fotos, eu junto laudos, eu junto um trabalho científico no meu trabalho científico? É assim? Pode ser, mas não é assim, não é? Eu provo, eu evidencio, indicando, por exemplo, no argumento de força maior eu digo, o ministro do STJ, o ministro do STF, né, trouxe novo entendimento a essa questão do canabidiol, né? Eles entendem que para uso medicinal é possível a utilização em nosso país. Não é possível o plantio, não é possível a compra e a venda, ou a venda no caso, né? Mas é possível a importação. O produto é importado, que eu sei, né? Você importa direto e faz a utilização e parece que é caro. Então é possível. Você não vai ser preso, não vai ser detido, não vai ser tráfico, mas é possível dessa maneira a utilização. Parece que a utilização em gotas, salvo engano. Se eu estiver enganado, me parece que é isso, né? Utilização em gotas. Só, né? Com o sublingual ou com a água, né, para controle aí de Parkinson, dentre outras, né, patologias, é feito aí o tratamento. Então o que acontece? Essa é a minha tese, esse é o meu artigo, né? Então a evidência é na evidência que eu faço a prova daquilo que eu estou alegando, daquilo que eu estou argumentando. O que é argumento? É o procedimento que se utiliza, para tornar a tese aceitável. Estou repetindo aqui, né? É o argumento é o procedimento que se utiliza para tornar a tese aceitável. Então, outros argumentos e provas que motivam o conhecimento, que me levam à persuasão. Por quê? Porque na persuasão eu não posso coagir, eu não posso impor, eu não posso fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente
persuadir com argumentos e confirmar os argumentos com evidências e provas, e na síntese dizer: respondi a pergunta inicial, trouxe a questão através de um método científico, fiz a pesquisa, cheguei a uma realidade, trouxe fatos dentro de uma narrativa, fatos, argumentos, e agora eu evidencio, eu provo esses argumentos. Essa é a síntese de todo o meu trabalho e ponto final. Convenci através de um trabalho científico. Para que serve isso? Para o advogado, defensor público, ministério público, né? Para o delegado de polícia, técnico, escrevente, judiciário, para qualquer tipo de redação científica. Vou fazer uma redação para o Enem. Esse é o modelo, né? Eu não preciso fazer 1000 redações para incorporar intuitivamente uma forma de se escrever bem. Não preciso fazer isso, mas é isso que se faz. Na prática você vê que os campeões de redação, eles fazem 1000, 2000 redações. Intuitivamente eles acabam desenvolvendo esse método, intuitivamente. Sem conhecer o método, eles desenvolvem de forma autodidata um método. Eles começam a perceber como se faz uma introdução, uma narrativa, a evidência da narrativa e uma síntese final. Por quê? Por causa do jogo de palavras, utilizando um método científico, é sempre o mesmo jogo de palavras. Então, eu inicio assim, né? Venho trazer um método, né, para se conhecer uma realidade, sendo esta a realidade ou aquela, isso, aquilo. Venho levantar um questionamento, a sociedade assim, então venho responder a perguntas utilizando o método, venho através do método tal, né, responder questões, responder um questionamento, venho através do método tal trazer a solução, trazer a resposta. Isso é tudo introdução. Na narrativa, portanto, tenho que, e aí faz uma narrativa, aí coloca-se os argumentos, todos os argumentos que nós trabalhamos. Argumento a fortiori, argumento de autoridade, segundo a autoridade tal, segundo a autoridade no assunto, segundo o cientista, segundo o pesquisador, argumentos de autoridade. Aí a narrativa, assim venho evidenciar, venho provar que, de acordo com o argumento da autoridade tal, prova tal, evidência tal, artigo escrito na revista tal, artigo que saiu na televisão, aí eu evidencio. Em síntese, em síntese temos que a tese apresentada na introdução vem se confirmando agora ao final, ponto final. É isso, tranquilo? Alguma dúvida? Aí você vai perguntar assim, né? Na realidade, eu também fazendo aquela observação do Enem, entendeu? Aí todo ano atinge a mesma nota, porque na realidade... Opa. Agora, se você fizer um esquema de redação. Entendeu como é que é? Se você tem um esquema de redação e todo ano é a mesma nota, teu esquema é o esquema que te leva a essa nota. Tá errado ou tá certo? Não, é o... Eu não aumento minha nota porque eu não tenho o hábito muito de pesquisar e ler esse negócio, se aprofundar nos temas, entendeu? Então, no caso, minha nota poderia, tipo, um argumento e tal, esse negócio aí, eu sempre fico para trás disso aí. Mas só que eu já tenho poder de você, assim, ó, eu vou tirar 600 pontos lá e você fazendo desse jeito, entendeu? Aí você fala assim... Quando vem um tema, igual os ribeirinhos, não sabia nunca que era isso. Aí você pensa assim, Você pensa assim, 600, tá bom, vou manter isso, não é assim que você pensa? Na realidade eu penso melhor, mas tipo assim, vai vir um tema que eu sei, né? Mas eu não tenho o hábito de ficar pesquisando dados, como é que é. É tipo, eu foco mais em química, matemática, que é a matéria mais complexa, que a nota é mais alta, entendeu? Mas aí o senhor falando desse jeito agora, é tipo, eu fico pensando aí, já é um método, né, que... Sabe o que acontece? Há muito tempo, porque eu olho a vista pedagógica, entendeu? Não? Entendi perfeitamente. Você sabe o que acontece? Acontece o seguinte, o cafezinho, sabe o que acontece? Quando você incorporar esse sistema aqui de artigo científico estruturado com essa estrutura, sendo que aqui, ó, artigo, conhecimento e método,
Aí parece que sim, mas não é só isso. Nós estudamos no primeiro módulo vários métodos, método dialético, estruturado, hipotético e dedutivo. Eu falo desses três porque esses são os melhores, né? Tem dezenas de métodos, né? Mas se você souber só 3 métodos e este esquema, né, e saber fazer a introdução bonita, aí você vai fazer, pô, mas como é que eu faço a introdução bonita? Eu decoro uma entrada. Mas aí o que você vai decorar? Né? Uma forma bonita de apresentar o texto. Veio por meio deste artigo científico, através do método hipotético dedutivo, solucionar a questão referente ao aborto. Ponto. Ao aborto, ao entorpecente, a questão da violência urbana. Entendeu? É o mesmo texto que você vai usar para tudo. Aí você está dizendo que você vai solucionar uma questão científica através de um método. Quem lê vai falar, pô, esse cara é um pesquisador, ele é um mestre, ou ele é um doutorando, ou ele é um doutorado, ele sabe o que está falando, fazendo. Vou ler mais um pouquinho. Aí quando ele entra na narrativa, você fala que é uma narrativa, venho trazer os fatos, a narrativa da sociedade sobre o aborto, sobre o entorpecente, sobre a violência urbana, entendeu? Qual é a palavra-chave? Venho trazer a narrativa, venho trazer os fatos. Aí quem lê fala assim, o cara está fazendo uma narrativa. Não, eu gostei, vou ler o resto. Aí depois que você pula isso, você fala assim eu evidencio os fatos, eu provo através de... Entendeu? Aí você decorou esse textinho que você faz para tudo, e no final você bota, em síntese, concluo. O cara vai falar, puta, esse cara sabe o que está fazendo. Ele não sabe nada do assunto, mas ele é um cientista que trouxe o texto de forma simples, estruturada, científica, utilizou um método. Sabe quando o pessoal fala, tem método? Tem método? Em jogos sem internet. Quando tem método? Quando se faz dessa maneira. Então, pessoal, é isso que eu queria falar para nós fecharmos aí a questão, né, dos argumentos, né? Dando essa pequena pincelada, essa revisão aí, o argumento entra na narrativa e aí eu tenho que ter a evidência para provar o argumento, provou o argumento, ponto, fechou a questão. Sobre argumento ainda, né? Segundo tema da aula de hoje. Primeiro tema, argumento. Segundo tema, expedientes da argumentação. O que é um expediente de argumentação? Aí eu tenho 3 tipos de expedientes. Eu tenho subentendidos, eu tenho a intertextualidade e tenho inferências. Ah, professor, mas parece que é tudo a mesma coisa. Vamos lá, né? Subentendidos, né? Intertextualidade e inferências. Então, olha só, vamos lá para o primeiro, né? Um texto, ele é feito, né? Também, às vezes um texto ele é feito com um sentido vazio. Como assim um sentido vazio? Às vezes o texto ele não tem um sentido claro, objetivo, né? Ele não é claro, objetivo. E esse texto deve ser preenchido por quem? Pelo autor? Não, pelo leitor. Ele lê e aí ele verifica que o texto não foi concluído. E aí ele subentende. Isso é um subentendido. Tranquilo? Tranquilo isso? Você está fazendo uma leitura. Eu vou falar de um filme, né? Sabe aquele filme que tem um final em aberto? Será que ele morreu? Será que ele não morreu? Será que ele atingiu o objetivo? Será que ele se casou? Será que dentro desse viver o filhos para sempre eu vi que ela queria ter filhos e tal? Será que ela ficou grávida? Fica o final em aberto. Subentende-se algo, mas fica o final em aberto, mas deixa entender que algo vai acontecer. Ela queria ter um filho no final do filme, ela não teve um filho, mas o casal ficou junto, mas o final é uma cena romântica onde eles estão ali, né, se relacionando intimamente. Fica subentendido que eles não tiveram, mas eles vão ter. Está subentendido, está claro que eles vão ter. É isso, é o subentendido. Ou seja, é um texto vazio, mas que subentende algo, deixa indicando algo. Isso é um subentendido número 1, né? Dentro de um expediente de argumentação, o subentendido é assim.
Ele insinua isso. Insinuação é a palavra-chave para o subentendido. Bom, intertextualidade. O que é intertextualidade? A intertextualidade proporcionará capacidade para o leitor perceber insinuações escondidas nas entrelinhas. A intertextualidade proporcionará ao leitor o segundo, né? Falamos do subentendido. O subentendido é uma insinuação. Então estou explicando o que é subentendido. Fica subentendido que, né? Falamos que há frases vazias, número 1. Falamos que nessas frases vazias pode haver um subentendido, uma intertextualidade ou uma inferência, né? Então o subentendido, né, há uma insinuação. Na intertextualidade, o que significa dizer que eu, autor, vou proporcionar a capacidade para o leitor perceber, né, as insinuações escondidas nas entrelinhas. A intertextualidade é isso: existe um texto que me permite a perceber nas entrelinhas que não é só aquilo que eu disse, existe algo mais. É isto. Ah, professor, não é a mesma coisa? É quase a mesma coisa, né? No subentendido, eu faço uma frase vazia e deixo o subentendido por insinuação. E no intertexto, é a mesma coisa. A diferença é que no subentendido eu estou falando de uma frase e no intertexto eu estou falando de um texto completo, maior, né? Eu dedico todo um parágrafo, né? E nas entrelinhas, né, fica a intertextualidade nas entrelinhas. Agora, pelo final, para o final, olha que interessante, né? A inferência. O que é uma inferência? O prefixo in, que significa dentro. Inferência, né? Na verdade, de referência, na referência. Inferência, infere-se que, né? Infere-se que fulano de tal, é parecido com o argumento de autoridade. Infere-se que fulano de tal é da corrente que diz que é possível o uso recreativo de entorpecente na nossa sociedade. Então, infere-se que, de acordo com 8 estados lá dos Estados Unidos da América, dentre eles a Califórnia, é liberado a utilização do entorpecente maconha mediante um atestado médico, a um controle do governo, a um pagamento de impostos. Infere-se daí, né, através da utilização naquele estado americano, que podemos, talvez, em tese, trabalhar esta mesma questão aqui. Eis a narrativa que eu evidencio com a utilização lá. Estados Unidos, Canadá, Suécia, Holanda e etc. Eu evidencio o uso, a utilização. Então, é uma inferência. A inferência, ela permite a dedução lógica. Por lógica, se lá pode, aqui pode. Se lá é possível a utilização, eu entendo que há uma lógica nisso. Eu entendo que, né, logicamente que lá não teve para mim problema, é lógico que aqui não teremos problema. Então existe essa comparação, existe essa evidenciação na narrativa, buscando essa lógica. Pois não. Isso aí não seria uma falácia por causa que é generalização? Mas é um argumento falacioso que generaliza, né? Parecido com aquela história do planeta Terra e planeta Marte, né? Se Terra é habitado, Marte também é habitado, porque ambos são planetas, né? Então, é sim uma falácia de generalização. Oi? Mas eu acho que é mais uma comparação, né? Precisa comparar um lugar com o outro. Eu utilizei um argumento de analogia, né? Mas, na verdade, quando eu generalizo, aí passa a ficar uma coisa falaciosa, né? Provar através dessa maneira. Se lá fosse... Aí, numa contra-argumentação, se fosse tese e antítese, se fosse um método dialético, vamos supor que é. Aí eu posso colocar o meu método, né? Eu faço esse argumento, né? Generaliza, etc. tal, mas na antítese eu digo, não, né? Trata-se de uma falácia. Afinal de contas, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano,
mais a cultura, mais a região, mais a localidade, mais os controles, né, do país são diferentes dos nossos controles. É diferente do nosso IDH. O tráfico lá é diferente do tráfico aqui. Aqui você vai em qualquer lugar, você acha, né? Qualquer esquina de um bairro mais humilde, você vai encontrar a comercialização de entorpecente em cada esquina, em cada rodinha que você passa, tem um entorpecente sendo comercializado abertamente e ninguém faz nada. Aqui, lá não é assim, lá vende nas lojas e tal, uma coisa mais sofisticada com controle. Então tem essa diferença. Então eu não posso generalizar. Aí vira realmente um argumento falacioso, né? De uma generalidade falaciosa, pela falácia da generalização. A questão da inferência permite uma dedução lógica, garantia por unidades linguísticas, como conjunção aditiva, adversativa, outras conjunções, prenomes, pronomes e outros expedientes que permitem a progressão de ideias dentro de um texto. Então eu vou falando, vou acrescentando uma lógica, vou acrescentando uma lógica e vou fazendo referências, né? Inferência, vou fazendo. Porque de acordo com o artigo da revista tal, porque de acordo com o artigo tal, porque de acordo com o jornalista tal, porque de acordo com o estudo tal, eu vou fazendo várias inferências, levando ao leitor a acreditar no meu argumento. Então, primeiro momento, subentendido, eu faço a frase e deixo subentendido, uma frase. Segundo momento, intertextualidade. Eu faço todo um parágrafo, todo um texto e deixo nas entrelinhas que eu quero dizer mais do que eu disse, no intertexto. No subentendido, na frase, subentende-se que na intertextualidade, no parágrafo completo ou no texto completo, na ideia completa, eu deixo nas entrelinhas algo. Nas inferências, existe uma lógica menor, né? Apontando referência disso, referência daquilo, sabe? As pessoas que são a favor da utilização do entorpecente, eu vou apontando todas elas. Aí eu aponto julgados do STJ, do STF, aí eu aponto artigos do uso medicinal, do uso terapêutico, etc e tal. Nem falo do uso recreativo, só vou apontando isso, né? Falo de IDHs, faço um comparativo, falo de possibilidades, não digo que sou a favor, não digo que sou contra, só vou fazendo inferências, né, de uma forma subjetiva. Então, pessoal, esses são os 3 expedientes de argumentação, 3 formas de argumentar. Então, isso daqui complementa aquilo que nós falamos na aula de ontem. Na aula de ontem nós falamos dos tipos de argumentação. Eu argumento como? Por autoridade. Eu argumento como? Falácias. Eu argumento, não argumento por falácia, desculpe, né? Eu argumento por exclusão, eu argumento pelo absurdo, eu argumento pelo argumento de autoridade, eu argumento por analogia. Eu não argumento ad hominem e não argumento de forma falaciosa. Então, 5 a favor e 2 contra. Eu tenho que identificar quando é ad hominem para rebater, para combater. Eu tenho que identificar quando o argumento é falacioso, e a falácia é muito mais sofisticada, com 8 características, né? Então eu tenho que identificar a falácia e identificando combater. E aí, muito bem, né? Colocado aqui, né? Uma das características da falácia é a generalização. Eu generalizo o argumento, não, mas se lá pode, tal lugar pode, no mundo inteiro só se fala nisso, então aqui também pode. Mas isso é uma falácia, porque o mundo inteiro não fala disso, né? Questões isoladas, com IDH diferenciados, cultura, etc e tal, né? Tem essa questão, então é um argumento falacioso generalista, da generalização, né? E tem outras falácias, né? Contradição, equívoco, petição de princípio, o argumento desqualificatório, que é parecido com a de homem, né? E etc e tal. Então fechamos aí, pessoal, essa questão do argumento, fechamos essa questão da argumentação, né? Então, o tema da aula de hoje é argumentação, que aí eu incluí o texto científico, dei mais uma explanada. Dentro dessa argumentação, o conceito é o procedimento que se utiliza para tornar a tese aceitável, sem coação, sem imposição. Eu vou argumentar, né? E dentro dos expedientes da argumentação, né, eu vou utilizar dos métodos, da lógica, da argumentação. Agora, no texto, quando eu estou argumentando, pode haver um subentendido.
a frase que me indica algo, né, que faz me subentender que algo é assim, não assado. Subentendido é um expediente de argumentação. Eu deixo subentendido. O que eu estou querendo, eu usar uma palavra aqui que não é bem essa, tá? Não, a palavra correta. Estou querendo induzir o leitor a acreditar na minha tese. Eu ia falar manipulação. Não é. É indução. Eu estou induzindo meu leitor a acreditar na minha argumentação. Por subentendidos. Fica subentendido o quê? Agora, na intertextualidade, aí eu tenho um parágrafo maior. Eu tenho um capítulo que me leva a crer algo. Percebe? Aumenta, né? É isso, intertextualidade. Entre o texto fica, né, uma ideia. Só para fechar. E no final, inferência. Eu me refiro a jornalista tal, artigo tal, súmula tal, STJ, STF e ponto final, inferência. Faço, né? Vou citando as pessoas, os artigos científicos, né? E por conta dessas ideias dessas pessoas, tipo o argumento de autoridade, me levam a crer, né? Eu faço a indução da ideia e ponto final aí para inferência.